Pessoal, agora a gente vai passar a falar sobre o que nós chamamos de figuras de construção ou de sintaxe. O que isso significa? Significa que o uso criativo da língua, né, como a gente definiu as figuras de linguagem, vai estar agora relacionado à forma como as palavras estão distribuídas dentro da frase, dentro da oração. Ou seja, vai aqui contar a ordem, se a palavra aparece ou não, como que ela aparece, enfim, uma série de requisitos aí, todos relacionados à ligação entre as palavras, ou seja, o que nós chamamos de sintaxe. Pessoal, em primeiro lugar eu trouxe aqui, né, ao invés de falar sobre uma de cada vez discriminadamente, já trouxe aqui os problemas, para a gente tentar resolver quais são os problemas. Bem, o primeiro deles é a diferença entre elipse e zeugma. As pessoas têm alguma dificuldadezinha, né, para discernir uma da outra. Galera, a gente pode dizer, e tem gente que argumenta dessa forma, que zeugma é um tipo de elipse. Vamos lá, o que é uma elipse? A elipse ocorre quando um termo da oração que deveria lá estar não aparece. Isso é uma elipse. Então eu trouxe aqui um exemplo lá do poema Só para Jaime Ovalle, do Manuel Bandeira. Ele começa assim: quando hoje acordei, ainda fazia escuro. Nós sabemos que quem acordou aqui foi o eu lírico, né? Eu acordei. Por que a gente sabe que fui eu que acordei? E que ele está aqui, portanto? Porque ele está aqui, a morfologia verbal ajuda a gente nesse sentido. Então a gente sabe que o eu deveria estar aqui, mas não está. Ou seja, ele é o que nós chamamos de sujeito elíptico, ou sujeito oculto, lá dentro do padrão lá que a gente estuda quando a gente vai falar sobre tipos de sujeito, lá em língua portuguesa. Vejam que a zeugma é diferente. Olha o exemplo aqui, lá do Para Todos, do nosso Chico Buarque. Ele vai falar: o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vejam aqui que você tem a omissão do verbo era, né? O verbo não está aparecendo, mas ele aparece na primeira vez. Então, a zeugma é um tipo de elipse na qual o termo que aparece oculto já apareceu anteriormente dentro da frase. Isso é uma zeugma. Essa é a diferença entre elipse e zeugma. Beleza? Passando aqui agora para polissíndeto e assíndeto. Galera, poli, já estamos aí, né, no grego, muitos. Vejam lá o que o Drummond vai falar, né? O menino resmunga e chora e esperneia e grita e maltrata. Qual seria o mais comum aqui em termos do nosso dia a dia? Quando a gente vai narrar lá o que a gente fez durante o dia, né? Acordei, escovei os dentes, tomei o banho e tomei café da manhã. Vejam que o e só entra na última coordenada, né? Ele entra lá para poder fechar a ideia do todo. E antes você vai coordenando com vírgulas. O que vai acontecer no polissíndeto é que o e vai aparecer em todos os momentos. Isso tem uma característica de ênfase. E vejam que os verbos aqui são todos no sentido negativo de criança que perturba. Então, ele vai falar resmunga, chora, esperneia, ou seja, para dar a ideia, né, desse pai, ou enfim, quem quer que seja, que está ali, né, sofrendo com o comportamento da criança, que a gente sabe como é que é às vezes. Né? O contrário disso vai ser o assíndeto, esse a grego, não. Ele vai falar, o Rui Barbosa vai falar: não sopra o vento, não gemem as vagas, não contam as fontes. Ou seja, o que ele está fazendo aqui é uma espécie de lentidão, né? Uma ideia de que esse sofrimento que está aqui acontecendo, né, marcado pelo não, ou seja, sempre uma negação, né, uma negativa. E está doendo, né, gente? E não acaba esse sofrimento, essa coisa não tem... Porque, teoricamente, quando vier o e, acabou, né, o sentido daquilo ali. Então, quando não vem o e, dá uma estética de que aquilo ali que está acontecendo, aquele sentimento, no caso, bem ruim aqui que o Rui Barbosa está tentando trazer, ele parece não ter fim. A gente vai ver como é que isso vai funcionar no texto literário mais para frente, se a gente cruzar com um assíndeto. Mas, de qualquer forma, já fica aqui a diferença entre o polissíndeto e o assíndeto. Galera, para terminar, a gente vai falar aqui de anáfora. O que é anáfora? Nada mais é do que a repetição de uma palavra ou de uma expressão. Eu trouxe aqui a gota d'água do Chico Buarque, em que ele vai falar: olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta para o desfecho da festa. Mas eu também poderia trabalhar com índios da Legião Urbana, né? Você certamente conhece lá o que me dera ao menos uma vez ter de volta, né? Quem me dera, e a gente sempre se perde, né? Por quê? Tem muita repetição do quem me dera ao menos uma vez. Também tem aí a ideia de ênfase. Que se uma vez eu pudesse fazer isso na minha vida, meu Deus. Então, a anáfora tem esse poder a repetição com a tarefa de dar ênfase também ao seu texto. Veja que seria muito diferente se ele optasse pela zeugma aqui, né? Olha a voz que me resta, a veia que salta, a gota que falta.
faltou o apelo do olha, né? Esse imperativo aí que faz toda a diferença. E claro, quando a gente está falando de música, tem muito a ver também com métrica, tem muito a ver com melodia, e aí isso tem que ser levado em consideração também, mas a gente vai ver que isso acontece no texto literário com alguma frequência. Galera, por último, o hipérbato, a inversão da ordem direta da língua. A ordem direta da língua seria sujeito, verbo, objeto. Eu comprei um livro. Então, sujeito, verbo, objeto. Se você muda essa ordem direta, você tem o que nós chamamos de hipérbato. Uma figura de linguagem que vai ser muito cara ao nosso barroco. O Gregório de Matos vai ser um mago dos hipérbatos. Ele vai escrever aqui, ó, com sua língua ao nobre o vil decepa. Galera, o vil decepa ao nobre com sua língua, né? O mais correto aqui, e aí às vezes a gente tem até alguma dificuldade para entender, acontece muito com o hino nacional, as pessoas têm dificuldade de entender o hino nacional porque ele é todo em hipérbato. Se for uma coisa que facilite, você pode tentar, né, colocar na ordem direta. Inversão da ordem direta vai ser o que nós vamos chamar de hipérbato, e já adianto que para a estética barroca isso aqui vai ser crucial. Pessoal, para a gente fechar aqui, né, as figuras de construção, essa pequena parte aí do nosso módulo de figuras de linguagem, eu trouxe aqui as duas últimas e diferenciá-las pode ser um pouco complicado. Então a gente resolveu fazer um vídeo especial só para você entender a diferença entre anacoluto e pleonasmo. Pessoal, às vezes fica muito difícil realmente de discernir entre os dois. Dificilmente o foco da prova vai ser diga se isso aqui é um anacoluto ou é um pleonasmo. A ideia de a gente estudar essas figuras de linguagem é que a gente olhe para o texto literário e tente entender qual foi o artifício que o autor usou ali. E às vezes fica claro se foi um anacoluto ou se foi um pleonasmo. Se ficar difícil de você discernir qual foi o dos dois, não tem problema. Isso não é um problema em si. A gente vai entender ali o texto e pensar o que o autor tentou fazer ali. Às vezes a diferença entre os dois é a intenção do autor de usar um pleonasmo ou de usar um anacoluto. Bem, via de regra, do que se trata um anacoluto? Gente, o anacoluto é a quebra da estrutura sintática que seria esperada por aquilo que você está falando. Isso é muito comum na linguagem oral, né? Às vezes você tá conversando com alguém, você fala um nome, e aí você começa a falar outra coisa. Enfim, a linguagem oral é cheia de diversas quebras que a gente utiliza, e a gente não pensa, olha, agora vou usar o anacoluto, evidente. Mas vejam aqui, essa linha aqui do Rubem Braga. Ele vai falar o seguinte: eu, porque sou mole, você fica abusando. Se a gente tirar essa subordinada aqui por um instante, vai ficar eu, você fica abusando. Esquisito, né? O que ele quer dizer? Ele está dando uma ênfase aqui ao eu, né? Isso aí em estudos linguísticos tem algumas explicações, enfim, os autores vão dar as suas explicações diferentes. Mas no caso você fica abusando de mim porque eu sou mole. Então, o que ele fez aqui, na real, foi quebrar a estrutura a partir do eu. Depois do eu, você imagina que ele vai conjugar um verbo, né? Eu comprei alguma coisa, eu fui não sei onde, sei lá. Mas não, o que ele faz é eu, porque sou mole, você fica abusando. Então você tem aqui uma quebra da estrutura que seria esperada depois de um pronome pessoal do caso reto. Veja que não é diferente aqui, ó. Eu, que era branca e linda, sei lá, hoje sou não sei o quê, mas não é o que acontece. O bandeira continua, eis-me medonha e escura. E aí que a gente tem que ter cuidado em relação ao escura, né, gente? Não necessariamente ela está falando sobre ser branco ou ser negro. Aqui nós temos toda uma concepção da literatura em relação ao branco, como, enfim, como um sinal de pureza, um sinal de claridade, uma coisa. Então, tem que tomar cuidado aqui para a gente senão daqui a pouco o Manuel Bandeira virou, né, um patriarca da Ku Klux Klan. Não se trata disso. De qualquer forma, veja bem, eis-me medonha e escura. Você tem aqui uma frase, assim, uma oração completa. Esse eu aqui não está ligado a nada. Sintaticamente falando, você tem um elemento aqui que está completamente solto. O que aconteceu aqui é que depois do eu não veio a continuidade. Então, aqui a gente vai tratar isso aqui como um anacoluto. Vamos tentar entender, então, o pleonasmo. O pleonasmo se trata de uma redundância para reforçar uma ideia. A ideia aqui é que você reforce aquilo que já foi dito. Diferente, por exemplo, do que nós chamamos de pleonasmo vicioso, que é aquele, eu subi lá em cima ontem. Não faz sentido, né? E você está reforçando uma coisa que é óbvia demais. Então, isso aí se trata de um vício de linguagem. Bem, o Vinícius vai falar, e rir meu riso e derramar meu pranto. Gente, você só consegue rir o riso.
né? Esse rir meu riso aqui é uma ideia de ênfase em relação ao riso. E vejam aqui que não é nenhuma coisa muito alegre, né? Porque depois ele vai falar em derramar meu pranto também. Isso aqui imprime um lirismo para o seu texto que é bastante interessante e traz uma ideia de sentimentalidade, traz uma ideia de poesia, né? Para terminar aqui esse texto aqui da Cecília Meirelles, que ela vai falar: tuas palavras antigas, deixei-as todas, deixei-as. Veja que, para você fazer a referência desse as aqui, você precisa do tuas palavras antigas. É diferente desse eu aqui. Eis-me. Me só pode ser o cara que está falando, né? No caso aqui, o eu lírico do Bandeira. Aqui é diferente. Aqui esse as aqui, que é um pronome objeto, né, que é um pronome oblíquo, de terceira pessoa do plural, você só consegue fazer referência às tuas palavras antigas. Então isso aqui é o que nós podemos chamar de objeto pleonásmico. Por quê? Você precisou de uma referência antes. Ela poderia ter falado isso aqui de uma outra forma. Ela poderia ter falado, deixei suas palavras antigas, enfim, sei lá como que ela ia construir o seu poema. Claro que a literatura, e principalmente a poesia, tem toda uma preocupação com a forma. Cecília Meirelles, em particular, né, tinha uma grande preocupação com a musicalidade dos seus textos. Não é à toa que muitos dos seus textos estão aí musicados. O Fagner é o grande, né, musicador de Cecília Meirelles do Brasil, o que é ótimo. Mas, no caso aqui, você tem um objeto que se repete. Tuas palavras antigas, deixei-as todas. Camões vai fazer isso com muita frequência, então você tem aí 500 anos de literatura nos quais você observa a presença do pleonasmo. Então, pleonasmo, repetição para ênfase, para reforçar. Anacoluto, quebra da estrutura sintática. Veja que às vezes fica parecido. E a gente tem que tomar cuidado para fazer essa diferenciação. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Esse tipo de estrutura aqui vai ser muito comum numa literatura que tenta se aproximar da oralidade, que tenta se aproximar da informalidade, ao passo que essa estrutura aqui acaba sendo tratada como mais alta literatura. Não é à toa que Camões vai utilizar isso aqui, né? Uma estética muito comum ao maneirismo, enfim. O barroco também vai se utilizar desse processo aqui do pleonasmo como forma de reforço. E aí, conforme a gente for estudando a literatura, né, principalmente a literatura brasileira, começando pela literatura portuguesa, a gente vai ver, provavelmente a gente vai ver essas coisas aqui acontecendo ao longo dessa nossa jornada aí.